Esta é a história dos Estados Unidos, vista em cores, pela primeira vez. Os anos 1930 são os anos da Grande Depressão. Como resultado da quebra da Bolsa de Valores, violência e anarquia ameaçam acabar com o país. Um presidente luta... Tenham paciência, sejam solidários. Enquanto o outro oferece um novo acordo. Este país está pedindo por ação. E ação agora. Projetos ousados inspiram os americanos. Os agentes de Hoover perseguem gangsters. Devemos nos preocupar com uma coisa: a erradicação do crime. É uma década de grande visão e nobres conquistas. Mas forças poderosas ameaçam levar o sonho americano a pó. Esta é a história da luta de uma nação por sobrevivência, como nunca vista antes. Quero que a gente reconquiste isso. Desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's em 1929. Os americanos põem um sorriso no rosto. Em Washington, na véspera de Natal, a primeira-dama, Lou Hoover, tradicionalmente distribui brinquedos para crianças locais. Mas nesse ano, os embrulhos contêm comida, não brinquedos. O país está em meio a uma crise econômica. Nessa mesma noite, um desastre acontece. Uma fiação defeituosa pega fogo na Casa Branca, deixando o presidente Herbert Hoover lutando para salvar o que pode. Assim que a manhã de Natal chega, o estrago fica claro. A ala oeste, incluindo o Salão Oval, virou uma casca queimada. As ruínas carbonizadas e fumegantes parecem refletir o humor nacional. Dois meses antes disso, 25 bilhões de dólares, quase meio trilhão nos dias de hoje, desapareceram quando a Bolsa de Valores despencou. Os bancos exigem que os corretores reponham o que pegaram emprestado, mas muitos não conseguem. Na Main Street, americanos perdem a confiança nos bancos e tentam sacar seu dinheiro. Milhares correm aos bancos, e assim que a nova década começa, mais de 650 bancos vão à falência. Quase 80 milhões de dólares em poupanças pessoais são perdidos. Para sempre. Homens por todo o país estão perdendo os empregos em massa. Chicago é um dos lugares mais afetados. Em 1930, perto de 450 mil pessoas, somente nessa cidade, estavam desempregadas, um aumento de 170%. Elas não conseguem alimentar suas famílias. As necessidades dos pobres sobrecarregam os governos locais. Igrejas e instituições de caridade passam a ajudar. Até o chefão da máfia, Al Capone, organiza um dos primeiros sopões solidários. Em todo o país, 4,3 milhões de pessoas estão sem trabalho.
muitos dos sem-tetos e necessitados aguentam firmes em barracos. Eles foram apelidados de Vila Hoover, sendo sarcásticos com o presidente. Este raro vídeo caseiro do presidente Hoover ensinando seus netos a pescar foi filmado por sua esposa Lou em 1930. Hoover era um empreendedor. Acreditava que os Estados Unidos podiam acabar com a depressão através dos esforços de pessoas e empresas privadas, não com esmolas do governo. E, portanto, eu digo ao povo americano: sejam pacientes, solidários. Reconheçam a complexidade e dificuldade do problema diante desses empregados e de seu interesse público combinado. E sem ar. O presidente Hoover apela para um dos homens mais ricos da América, Henry Ford. Visando estimular vendas e a economia, Ford aumenta os salários e diminui os preços dos carros. Mas por volta de 1932, as vendas estão no fundo do poço. E Ford perdeu 75 milhões de dólares. Ele demite 2/3 de seus empregados. Em resposta, os funcionários demitidos exigem que Ford recontrate-os. No dia 7 de março, 5.000 pessoas se unem em Detroit e vão até a fábrica Ford em Dearborn. A única filmagem que restou daquele dia foi feita pelo Conselho dos Desempregados de Detroit. Nos limites da cidade, a violência emerge. A polícia de Dearborn usa gás lacrimogênio. Ataca os homens com cacetetes. Os protestantes revidam com o que podem. Então a segurança privada de Ford recebe permissão e abre fogo. 4 funcionários demitidos morreram naquele dia. 80.000 pessoas acompanharam a procissão do funeral. O relacionamento entre trabalho e administração continuava delicado. Para os poucos sortudos que ainda têm um pouco de dinheiro, a vida é bem diferente. Wallace Kelly, de 19 anos, chegou a Nova York seguindo seu sonho. Juntou dinheiro para comprar uma câmera de vídeo, deixando de almoçar na faculdade. Ele quer achar um emprego de ilustrador. Enquanto procura trabalho, ele filma a vida na cidade durante a depressão. Ele diz para a família que vê mais suicídios do que salários. Mas ele tem dinheiro de sobra o suficiente para visitar o parque de diversões Coney Island. Para outros, as economias acabaram. Não tem nada. Todas as partes do país e este contingente da Califórnia estão indo para Washington para se juntar à luta dos bônus. Em 1932, cerca de 20.000 veteranos chamados de Exército do Bônus marcharam para uma nova frente de batalha. O Congresso havia prometido a eles um bônus de $1,25 por dia servido na guerra, podendo ser pago até 1945. Com tantos veteranos sem dinheiro e desempregados, eles exigem o dinheiro agora. O Congresso rejeita. Não tem $2 bilhões agora. Mas se recusam a sair. Eles ficam acampados no calor escaldante do verão. 5 longas semanas se passaram.
Por fim, o presidente Hoover, convencido de que o exército do bônus é uma frente de revolução comunista, ordena à polícia atirar os homens dali. Mas não vão se entregar sem luta. O presidente Hoover chama o exército. Seu chefe de gabinete, general Douglas MacArthur, ordena os regimentos da 12ª Infantaria e 3ª Cavalaria a se reunirem. Pela primeira vez na história americana, tanques passaram pela Avenida Pensilvânia mobilizados contra cidadãos americanos. Ignorando ordens do presidente Hoover de evacuar os homens pacificamente, a infantaria cerca os veteranos. Os soldados avançam com gás lacrimogênio e baionetas, reduzindo a pó. Quando acabou, 54 estavam feridos, 135 foram presos. O exército do bônus foi dissolvido. Em 1932, os americanos estão cada vez mais desesperados. E é um ano de eleições. Os democratas escolhem seu candidato, o governador de Nova York, Franklin Delano Roosevelt. Eu enfatizo a vocês que a questão central dessa campanha é confiança e liderança. Confiança em líderes. Roosevelt oferece um plano. O governo vai proporcionar trabalho para os americanos. Ele o chama de Novo Acordo. Um contraste total com a política de não intervenção do presidente Hoover. Essa campanha é mais que uma disputa entre dois homens. É mais que uma disputa entre dois partidos. É uma disputa entre duas filosofias de governo. Campanhas presidenciais agora são exibidas com o noticiário. A imagem de um líder nacional é mais importante do que nunca. Roosevelt parece ser um candidato enérgico. Mas ele tem algo a esconder. Onze anos antes de ser candidato, aos 39 anos, Roosevelt teve poliomielite que deixou suas pernas parcialmente paralisadas. Ele temia que a população não votasse nele caso soubessem da sua verdadeira condição. No estádio Griffith, em Washington, D.C., o arremessador Jimmy D. Shonk filmou essa rara imagem de Roosevelt andando com aparelhos ortopédicos nas pernas. Roosevelt chega a um acordo com a imprensa. Nada de fotos dele andando, entrando ou saindo do carro. Essa imagem mostra o segurança sinalizando para as câmeras pararem assim que ele se prepara para sair do carro. No dia 8 de novembro de 1932, Roosevelt triunfa. Então, meus amigos, parece uma verdadeira avalanche agora. Ele vence com quase 90% do eleitorado, a maior margem de um candidato democrata até hoje. Mas antes mesmo que ele começasse, ele quase foi parado pela morte em seu caminho. É fevereiro de 1933. O presidente eleito Roosevelt está na Flórida. Essa é mais uma reunião parcial da família Roosevelt. Antes dos homens saírem para velejar pela costa a partir de amanhã. Ele está de férias antes de tomar posse em março.
Ele para no Parque Bayfront, em Miami, e faz um discurso improvisado na traseira do carro. Senhor prefeito, amigos de Miami, faz 7 anos desde minha última vinda. Agora que voltei, garanto que essa não será a última vez. De repente, um homem se aproxima apontando uma arma. A multidão assustada de repente entendeu o que estava acontecendo. Virou um pandemônio. Ao lado de Roosevelt estava o prefeito de Chicago, Anton Cermak. Ele tomou o tiro direcionado ao presidente e então faleceu. Outras 4 pessoas ficaram feridas. Pegaram o atirador. Homens do serviço secreto o puseram no carro e o levaram para a cadeia. Roosevelt escapa ileso graças a um improvável herói. A dona de casa, Lillian Cross, estava ao lado do atirador. Ela bateu na arma com sua bolsa de mão. Eu vi que ele estava atirando no presidente, então achei melhor empurrar a arma para cima para ele não conseguir machucar mais ninguém. O atirador Giuseppe Zangara havia prometido matar todos os capitalistas. Ele foi condenado, sentenciado e 5 semanas depois foi executado na Olds Park, a cadeira elétrica da Flórida. Em 4 de março de 1933, Hoover se encontra com Roosevelt e vão juntos à cerimônia de posse. Uma multidão de 250 mil pessoas os aguarda. O locutor de rádio, Norman Switzer, tem lugar na primeira fila. Com sua câmera de vídeo amadora, ele registra um dos discursos mais icônicos da história americana. Deixe-me dizer que acredito firmemente que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Este país está pedindo por ação. E ação agora. A primeira ação do presidente é levantar os bancos. Cerca de 9 mil já faliram. O resto está sob pressão. Roosevelt ordena que todos os bancos do país fechem por 4 dias. 4 mil insolventes nunca reabriram. Em um fato inédito, ele reabastece os bancos restantes com dinheiro novo. O governo está intervindo na economia como nunca. 2 bilhões de dólares são impressos e enviados aos bancos. Com a confiança restaurada, os bancos reabrem e a população volta a depositar suas economias. A corrida aos bancos acabou. Mas resolver a crise bancária é só o primeiro passo para reavivar a economia. 12 milhões de americanos ainda estão sem emprego. O ilustrador Wallace Kelly sofreu muito com a depressão. Perdeu um emprego atrás do outro conforme as empresas foram falindo. Por fim, ele deixa Nova York e volta para sua cidade natal, Lebanon, no Kentucky. Wallace deixou seu sonho de lado para ajudar o irmão Oliver a administrar o jornal da família, o Lebanon Enterprise. O semanário dessa pequena cidade une a população e é publicado até hoje. O Wallace captura o olhar íntimo da vida dentro de um jornal nos anos 1930. Apesar dos anos difíceis, as pessoas conseguem 5 centavos para comprar jornal. E o presidente Roosevelt quer garantir que o povo tenha algo mais para se divertir: álcool. Em dezembro de 1933, ele anuncia a revogação da 18ª emenda, a Lei Seca. Esse é o primeiro carregamento de álcool importado legalmente em mais de 10 anos, chegando às docas de Nova York. E o país nunca precisou de um drink como agora. A Lei Seca, que começou em 1920, tinha a intenção de purificar a sociedade.
Ao invés disso, gerou corrupção, violência e crime organizado. Quando Roosevelt se tornou presidente, as taxas de homicídio eram as mais altas da história. A população não acredita na polícia. Milicianos armados patrulham as ruas de Nova York. O presidente precisa de uma solução. E então olha para um pequeno setor do Departamento de Justiça, do FBI e seu diretor, J. Edgar Hoover. Com poderes limitados, os agentes do FBI trabalharam muito tempo na obscuridade. Hoover os transformou nos melhores combatentes do crime do país, que prendem gangsters, vivos ou mortos. Devemos nos preocupar com uma coisa: a erradicação do crime. O FBI está tão perto de vocês quanto seu telefone. Queremos ser seus protetores dentro de nossa jurisdição. Hoover e os homens do governo, os G-Men, prendem ladrões de banco e assassinos, aos quais ele apelidou de inimigos públicos. O inimigo público número 1 é John Dillinger. Há uma recompensa de $10 mil por sua cabeça por ter roubado 24 bancos e 4 delegacias de polícia. Aqui ele aparece após ter sido preso pelo assassinato do policial William O'Malley. Um mês depois, em Crown Point, Indiana, Dillinger foge da prisão. Por fim, em 22 de julho de 1934, o FBI segue uma pista. Depois de assistir a um filme no Chicago Biography Theater, Dillinger aparece e os G-Men o matam a tiros. Machine Gun Kelly, de Memphis, Tennessee, é conhecido por sua arma favorita, a submetralhadora Thompson. Mas usando ciência de ponta em análise de impressões digitais, o FBI o prendeu. O julgamento de Kelly foi o primeiro em que câmeras foram permitidas no tribunal. Sentenciado à prisão perpétua, ele se tornou detento de uma nova prisão. Construída sobre uma ilha rochosa, cercada pelas perigosas correntezas da Baía de São Francisco, Alcatraz foi inaugurada em 1934. É aclamada por ser a prova de fugas e abriga os piores criminosos da América. A dura guerra contra o crime de Roosevelt está dando resultados. Ao final da década, as taxas de homicídios terão caído para 1/3. Roosevelt faz tudo o que pode para cumprir sua promessa de campanha de dar emprego àqueles que precisavam. Ele cria a Corporação de Conservação Civil, a CCC, e oferece trabalho a 250 mil jovens. Eles ganham $30 por mês, dos quais 25 são enviados para casa. Eles reformam a paisagem dos Estados Unidos. Novas rodovias, 800 parques e 3 bilhões de árvores. O ilustrador Wallace Kelly agora está casado e ainda fazendo filmes. Ele e sua esposa Mabel fazem uma viagem de carro. Eles passam pelo primeiro parque nacional americano, o Yellowstone. Suas estradas e áreas de acampamento foram todos feitos pela CCC. Em Dakota do Sul, o casal visita o inacabado Mount Rushmore, com 12 anos de construção. Em 1935, outro projeto do novo acordo, a represa Grand Coulee é o maior canteiro de obras do mundo, empregando 11 mil homens. No estado de Washington,
Eles escavaram quase 63 milhões de toneladas de terra e pedras. Uma correia transportadora de 3,2 quilômetros carrega os destroços. Cerca de 24 milhões de toneladas de concreto foram despejados na bacia do Rio Colômbia para represá-lo. A represa Grand Coulee é o projeto favorito de Roosevelt. Ele visitou o local em um Lincoln conversível amarelo. Até 1935, o novo acordo tem dado certo. A América está voltando a trabalhar. O desemprego caiu quase 20%. O presidente se pronuncia no rádio para garantir aos americanos que a recuperação vai continuar. E então, nesses momentos mais sombrios de nossas provações, mantivemos a fé em nossa própria capacidade de dominar nosso próprio destino. O medo está desaparecendo. A confiança cresce por todos os lados. Mas nas grandes planícies da região central dos Estados Unidos, sonhos pioneiros estão virando pó. O céu de Oklahoma é um escuro redemoinho de poeira. Uma cortina de terra atravessa as grandes planícies. Eventos filmados em preto e branco agora são vistos em cores pela primeira vez. Ao seguir a tempestade de areia em 14 de abril de 1935, o editor de notícias do Kansas, Edward Stanley, diz que as grandes planícies agora são a Dust Bowl. A combinação perfeita da queda dos preços de grãos, excesso de plantio e seca, fez com que os campos do centro da América morressem. O solo não tem mais água, que o mantinha fértil. Até 1935, 20 milhões de hectares de terra fértil serão poeira. Plantas secas se juntam em cercas e a poeira se acumula criando enormes dunas que parecem mais o Saara do que Oklahoma. Durante a década, 3,5 milhões de americanos são forçados a sair de suas casas. Êxodo que inspirou o romance de John Steinbeck, As Vinhas da Ira. É a maior migração na história americana. Quase 250 mil pessoas vão para a Califórnia, a nova terra de oportunidades dos Estados Unidos. Califórnia é o estado dourado. E com mais de 1.200 quilômetros de costa, tudo acontece na praia. Tomar banho de sol é a nova moda nos anos 1930. Ter pele pálida já era. O negócio agora é se bronzear. Criativos produtos de pele incluem sprays de bronzeamento e bebidas que bronzeiam. Na água, o havaiano Duke Kahanamoku está surfando com sua prancha. Duke é o pai do surf moderno, atraindo jovens americanos a enfrentar as ondas. West Oakland, Califórnia, é um bairro predominantemente afro-americano. Esse é o filme caseiro de um dos residentes, Erskine Bean. A família Bean é exceção para aquele tempo. Eles estavam virando classe média.
Hearst é sortudo. Ele tem um emprego estável. Durante a Depressão, o desemprego para os negros era de 50%. 2 vezes a taxa dos brancos. Com as leis de Jim Crow, a segregação ainda está em todo lugar. Até o novo acordo discrimina afro-americanos. Brancos conseguem mais empregos e melhores salários. Um lugar onde homens negros são bem-vindos a trabalhar é o trem de passageiros Pullman. Cada vagão de luxo tem porteiros uniformizados e a maioria deles é composta por afro-americanos. Erskine Bean é um desses porteiros. Seu emprego proporciona um salário estável durante a Depressão, mas tudo tem um preço. O jornalista negro Thomas Fleming escreveu: um porteiro tinha o melhor emprego no seu bairro e o pior no trem. Ernst e seus colegas fundaram o primeiro sindicato dos trabalhadores afro-americanos, a Irmandade dos Porteiros dos Vagões de Passageiros. A Federação Americana do Trabalho o reconhece em 1935. A Irmandade consegue maiores salários e condições de trabalho melhores para 12 mil porteiros por todo o país. Nas décadas seguintes, o sindicato terá um papel crucial no movimento pelos direitos civis. Atravessando a Baía de São Francisco de Oakland, um projeto ambicioso do novo acordo está acontecendo. A ponte Golden Gate em breve se tornaria uma das maravilhas do mundo moderno. Os trabalhos começaram em 1933 e em 1936 estava perto de terminar. O projeto oferece bom salário e emprego estável, mas com alguns riscos. Em vias de regra, empresas de construção esperam uma morte por cada milhão gasto. A ponte custou 35 milhões. Durante a construção, 30 trabalhadores caíram. Mas 19 foram salvos pela rede de segurança embaixo da obra. O arquiteto Irving Morrow escolhe uma cor vibrante para a ponte, laranja internacional, que ele acredita se encaixar perfeitamente na paisagem. Os primeiros veículos cruzam em 28 de maio de 1937. Naquele tempo, era a ponte suspensa mais longa do mundo. Um portão dourado para um futuro americano brilhante. Um novo sentimento de otimismo começa a ganhar impulso. Em novembro de 1936, o presidente Roosevelt é reeleito. O novo acordo deu resultados. O povo dos Estados Unidos deixou claro que espera que continuemos nossos esforços em benefício de seu progresso pacífico. Mas Roosevelt está prestes a ameaçar seu próprio sucesso. Em janeiro de 1937, Roosevelt começa seu segundo mandato. A produção, lucros e salários da nação estão chegando onde estavam antes da crise. O desemprego tem a menor taxa desde que ele assumiu. O país está voltando à vida. Mas Roosevelt não fez tudo sozinho. Dizem que por trás de todo homem bom existe uma mulher melhor ainda. Roosevelt não é exceção. Em 1905, ele se casou com Eleanor Roosevelt, uma prima distante. Agora, 32 anos depois, eles têm 5 filhos e 7 netos. Eleanor é vital para a visão que Roosevelt tem da América.
Ela é os olhos, ouvidos e pernas dele sempre no chão, transformando o papel de primeira-dama, de anfitriã, para uma estadista. Obrigada. Estou muito feliz em voltar. Nós fizemos uma viagem deliciosa e consegui aproveitar cada minuto. Ela luta pelos oprimidos e esquecidos. Depois de muita pressão de Eleanor, o presidente estabelece a Administração Nacional Jovem. Aqueles que estão desempregados vão precisar de mais do que precisavam antes. A esperança deles foi completamente perdida. A nova agência ajuda garotas e garotos americanos a ficarem na escola e receberem treinamento vocacional. E graças a Eleanor, incluem afro-americanos que foram negligenciados pelo novo acordo. Mas o ativismo dela não para aí. Defensora fervorosa dos direitos das mulheres, ela apoia a piloto Amelia Earhart, que em 1932 se tornou a primeira piloto mulher a voar sozinha cruzando o Atlântico. É bem mais fácil voar pelo Oceano Atlântico hoje do que alguns anos atrás. Eu espero conseguir fazer isso de novo na minha vida. Agora, em 1937, ela planeja dar a volta ao mundo em seu Lockheed L-10 Electra. Al Bresnik está lá para capturar esse momento em uma sessão de fotos no aeroporto Burbank, na Califórnia. Bresnik é fotógrafo de Amélia há 5 anos. Seu irmão John foi quem filmou esse vídeo amador recém-descoberto. Aqui vemos uma despreocupada Amélia de 39 anos, pouco antes de sua decolagem em 1º de junho. Mas no dia 2 de julho, foi a principal notícia no mundo todo. O avião de Amelia Earhart desapareceu. O bimotor nunca foi encontrado. Seu destino é um mistério até os dias atuais. Mas o caso de amor dos americanos com aviões e quebra de recordes não para. Um ano após Amélia desaparecer, o playboy milionário Howard Hughes está prestes de tentar a façanha que a matou. Um voo ao redor do mundo. Seu avião bimotor prateado custou $200 mil para ser construído. No campo Floyd Bennett, em Nova York, embarca sua fiel equipe de 4 pessoas. Estou com pressa para decolar. Espero que me perdoem. Ah, com certeza. Ele aterrissa em Paris depois de 16 horas e 38 minutos, um tempo recorde. Mas ele ainda não acabou. Moscou, Sibéria. Toda a volta ao redor do mundo para voltar a Nova York em só 3 dias, 19 horas, 8 minutos e 10 segundos, reduzindo o recorde anterior pela metade. O sucesso de Howard Hughes é a notícia que toda nação precisa. Em 1937, a recuperação americana sofreu um golpe. Roosevelt, acreditando que seus ousados planos governamentais tinham alcançado o que era necessário, muda o foco. Ele reduz gastos federais. Logo, a economia se enfraquece e o país começa a sofrer. Esse ano foi chamado de a recessão de Roosevelt. Amigos trabalhadores, nós queremos paz e prosperidade no nosso país. E é por isso que nós estamos lutando aqui. 4 milhões perdem seus empregos. Greves se espalham por todo o país. O presidente age rapidamente. Ele aumenta os gastos do governo e apresenta uma histórica lei trabalhista.
Em junho de 1938, fica determinado o salário mínimo de 25 centavos por hora e pode-se trabalhar o máximo de 44 horas na semana. Em pouco tempo, emprego e produção se recuperam. Depois de quase uma década de uma vida de sufoco, o povo começa a respirar melhor. Mas o medo da nação de outra calamidade nunca se distancia. No dia 30 de outubro de 1938, ouvintes da rádio CBS ficaram em choque com o que ouviram. Senhoras e senhores, nós interrompemos nosso programa de música dançante para trazer uma notícia especial da Rádio de Notícias Intercontinental. Foi relatado que às 8h50 da noite, um enorme objeto flamejante, provavelmente um meteorito, caiu em uma fazenda no bairro de Groves Mill, em Nova Jersey. Ouvindo atentamente, o público fica aterrorizado com a notícia assustadora daquele lugar. Temos aqui um relato. Eu consigo ver o objeto. Não se parece com um meteoro. O topo está girando como uma tampa. Essa coisa deve ser oca. Está se mexendo! Para trás! Para trás! Parece que a América está sendo atacada. Temos aqui um relato. Temos uma testemunha ocular do que está acontecendo na fazenda Wilmer, em Groves Mill, Nova Jersey. Em outubro de 1938, estima-se que 6 milhões de americanos ouviam a rádio CBS. Tem uma coisa acontecendo. Os constantes flashes de notícias são alarmantes. Os olhos são negros e brilham como os de uma serpente. A boca tem forma de V, com saliva escorrendo dos lábios finos que parecem tremer e O pulsar. público está aterrorizado. Tem um jato de fogo saindo do espelho e ele avança bem em direção aos homens na frente. Acerta bem na cabeça deles! Meu Deus, eles estão pegando fogo! Estou vendo tudo, é horrível! Os ouvintes ligam para a polícia e estações de rádio, bombardeiam a central telefônica da CBS. Eles nem imaginam que, na verdade, isso é uma peça dirigida por Orson Welles, na época com 23 anos, falando do Teatro Mercury. Com certeza extraterrestre. Nunca visto aqui na Terra. A peça é A Guerra dos Mundos, clássico da ficção científica que pareceu assustadoramente real. A imprensa descobre a verdade e, na manhã seguinte, Welles enfrenta perguntas dos repórteres. Estou surpreso ao saber que uma história que se tornou tão familiar às crianças pelas tirinhas de desenhos e por muitas histórias famosas de aventura tenha tido esse efeito tão imediato e profundo nos ouvintes de rádio. E eu acho que... Enquanto Orson Welles aterroriza ouvintes pelo poder das palavras, em Los Angeles, produtores de cinema se preparam para usar imagens para criar um novo mundo encantado. Em outubro de 1938, nos estúdios da MGM, começam as filmagens de um projeto que vai revolucionar o cinema. É um dos primeiros filmes convencionais de Hollywood filmado em Technicolor. Seu nome, O Mágico de Oz. A cara tecnologia já existia há mais de uma década. Mas por conta da Grande Depressão, só está viável comercialmente agora. Esse raro vídeo amador de bastidores feito pelo compositor Harold Harlan mostra as estrelas no set. No papel principal de Dorothy Gale está a lendária Judy Garland. Atuando como uma menina de 12 anos, na verdade, ela tem 16 na época das filmagens. Originalmente, ela usaria uma peruca loira, mas o visual natural de Garland foi escolhido assim que começaram a filmar. Seu companheiro na trama, Bert Lahr, usa uma fantasia feita com pelos de leão de verdade, pesando mais de 50 quilos. Depois ele disse, depois do Mágico de Oz, eu fico famoso como um leão e não existem tantos papéis de leão por aí. No lançamento do filme em Nova York, em 17 de agosto de 1939, Judy Garland aparece acompanhada do namorado, Mickey Rooney.
15 mil pessoas se esforçam para tentar ver as estrelas de Hollywood. O público lota os cinemas, mas o alto custo da Technicolor deixa a MGM sem lucros. A história do triunfo de uma garota sobre adversidades é uma lembrança da América no final da década. O presidente Roosevelt, ao ordenar poderes inexplorados do governo, tirou a América da Grande Depressão. O país, levado ao seu limite econômico e físico, sofreu e sobreviveu. Os anos 1930 são parte da nossa história americana. A economia, a terra e o povo superando adversidades por uma vida melhor.